quanto das necessidades dos outros seres humanos, a riqueza flui espontaneamente da esfera do espírito para o plano físico. Você começa a enxergar a vida como expressão miraculosa de divindade, não apenas em algumas ocasiões, mas o tempo todo. Você conhecerá a verdadeira alegria e o verdadeiro sentido do sucesso, o êxtase e a euforia do próprio espírito. Que se cumpra. Amém. Muito massa. É lindo isso, é muito lindo. Também, na hora que a gente estava falando, aí, num desses dias, eu falei, na hora me lembrou. E aí, Nath? Você que está faladeira hoje, você quer falar um pouco mais? Não, vamos ao trabalho. Então, para ler. Evocando a sorte. Você ri, né? Evocar a sorte é algo possível desde que se tenha posse de algum conhecimento. E é sobre este conhecimento que fala a história a seguir. O Rabi Yitzhak vivia na cidade de Cracóvia e era muito pobre. Aconteceu que, por 3 noites seguidas, sonhou com um enorme tesouro escondido sobre uma ponte na distante cidade de Praga. Pela insistência do sonho, resolveu ir a Praga em busca do tesouro. Ao chegar ao local, descobriu que a dita ponte era patrulhada dia e noite por soldados do rei. Ficou circulando por ali até que o capitão da guarda veio a ele saber o que queria. O Rabi Yitzhak então contou sobre seu sonho. Você quer me dizer que acredita em sonhos como este? Riu dele o capitão. Se eu acreditasse em sonhos, então também teria de ir até a distante cidade de Cracóvia para encontrar um rabino, um tal de... Nossa. Yitzhak. O problema não é chegar na Cracóvia. Chocada. Um tal de Yitzhak, porque sonhei que um grande tesouro estava enterrado debaixo da sua cama. O Rabi Yitzhak agradeceu ao capitão, voltou... É foda, né? Voltou para casa e encontrou o tesouro sob sua cama. Puta que pariu. Essa história nos esclarece. Maravilhoso. Primeiro é que certos indícios apontam para formas de se chegar a tesouros. Segundo é que estão todos enterrados não só na própria casa, como ainda debaixo da própria cama, na essência de cada um. Só terá sorte aquele cujo tesouro encontrado for tesouro de sua casa. O tesouro de fora de sua casa não reverte em sorte, mas em muito azar. O tesouro de casa é o tesouro interno. As possibilidades de verdadeiro prazer e aproveitamento da vida podem tornar qualquer experiência externa fonte de sorte real ou de ironia. O sábio evoca a sorte de seu interior e não de algum poder paralelo ao existente no lado externo. O sábio busca no tesouro debaixo de sua cama a abertura para olhar o mundo e influenciá-lo com o seu olhar de maneira a ter Mazel. E como se por milagre obtém a Bissali Mazel um pouco de sorte. Por onde veio? Do tesouro sob a cama e não de um tesouro projetado em lugar distante, inacessível no espaço. Inacessível por falta de conhecimento, sim, nunca por distância, ausência de oportunidade ou simplesmente por antissorte, azar. Estas, na verdade, são as justificativas do Nebesh, o coitadinho dentro de cada um de nós. O Nebesh é a energia que constantemente coloca mais terra sobre o tesouro, sob nossa cama. O Nebesh enterra mais e mais profundamente o tesouro, de maneira que, para muitos, chegar ao tesouro é algo que se transforma em tarefa quase impossível. Doideira. Chocada. Eu não combinei nada com ninguém. Chocada. Esse negócio de botar mais terra em cima do tesouro. Nossa.
Inacessível por falta de conhecimento, Sim. nunca por distância. Ausência de oportunidade ou por azar. Que loucura. A gente fica assim, né? Sem fala. Pasmada. Melushin, anjos. A sorte representa estender o conceito de interconexão que existe entre todos e tudo no mercado físico e material da natureza, para a interconexão com o mercado que transcende a barreira dos diversos mundos. Essa conexão que não vemos e que não entendemos, que faz baixar situações e ocorrências que nos surpreendem. Por isso, quando menos esperamos, seremos balançados em nossas vidas por alguma coincidência ou sincronia que nos deixará intrigados. São situações desse plano que se elevam e sofrem influências de outros planos e, ao voltarem, nos surpreendem por sua aparente descontinuidade. Na verdade, nunca deixaram de ser parte da realidade, que atrofiamos e reduzimos a uma realidade menor. Um desses fenômenos são os Nelushim, anjos, em hebraico, Melashim, na pronúncia yiddish, Melushim. Significa literalmente enviados ou agentes. Os anjos são elementos conectores entre a realidade menor e a realidade. Não são seres, mas motivações dos outros mundos que se incorporam em pessoas, situações ou oportunidades. São, na verdade, os agentes das sortes e dos azares, como nós os vemos aqui desse lado, no mundo de Asiá. Na tradição rabínica, Gênesis Rabá 50.2, é esclarecido: um anjo, Malash, nunca realiza duas missões, da mesma forma que dois anjos nunca partem para realizar a mesma missão. Cada motivação se expressa de mundo a mundo com o endereço certo, pois foram atraídas e cativadas desde esse plano em que vivemos. Em outras palavras, cada um de nós pode ser tomado por essas motivações e tornar-se um agente, um intermediário entre mundos. Sem que saibamos, acabamos por apresentar pessoas a pessoas, pessoas a oportunidades, ou a fazemos estar ou não em certos lugares. Quantas vezes nos descobrimos, para total espanto nosso, que alguém nos considera muito, pois fomos fundamentais em seu processo de vida? Muitas vezes sequer sabemos a que essa pessoa está se referindo. O que nos ocorreu foi produto das interconexões de que fomos feitos mensageiros e agentes de sortes e azares. Fomos feitos anjos e cumprimos com nossa missão intermediando as motivações. Estas motivações vêm desde a segula e o zehut, deve ser isso, né? Zeshut, e nos abastecem com abundância ou atestam nossas carências. Este conto chazídico menciona com clareza as interconexões e comenta sobre a criação de anjos, motivações. Disse o Keretzer: aquele que auxilia outra pessoa cria o anjo Arziel, literalmente ajudante, Arz, de Deus, El. Arz é ajudante de Deus, El. Aquele que contribui para a Tzedaká, justiça, cria anjos Zadekiel, literalmente justiceiros, Zedak, e de Deus, El. De alguma forma, ao agirmos em interconexão consciente, elevamos para outros mundos intenções que retornam como motivações. Se prestarmos atenção, estas intenções já são motivações até mesmo neste plano, mas será apenas quando nos retornarmos como anjos, agindo sobre nós mesmos, que percebemos sua existência para nosso espanto e dúvida. Este é, na verdade, o elemento mais atemorizante do dar-se conta dessa realidade. Percebemos que nem sempre estamos indo para os lugares pelas razões por que pensamos estar indo.
Isso é muito verdade, né, gente? Somos seres interativos de uma maneira muito mais intensa e dinâmica do que podemos imaginar. Isso é tão forte que aquele que se aprofunda em percebê-lo pelo sofrer as consequências da confusão, pois há grandes tensões que tendem a dissolver o ego. Até que ponto somos interativos? Até que ponto somos interativos não faria o menor sentido para a nossa percepção de eu. Porque por um lado, iríamos nos encontrar sem pai nem mãe, sem referências no mundo dos significados. Por outro, ficaríamos deslumbrados com a unicidade de significado. Afinal, no nó das interações reside o preço justo, célula real do mercado, local sagrado dos sagrados. Que o Eterno nos coloque véus até que possamos realmente enxergar. No mundo dos negócios do Geschäft, as motivações têm tráfego intenso. São elas que no dia a dia, na nossa interação cotidiana, se expressam em sustento. Nós mesmos favorecemos uns aos outros com oportunidades. Porém, como já explicamos, sustento não quer dizer riqueza material. Se assim fosse, seríamos anjos de sustento na maior parte do tempo para os ricos que, por alguma razão, seriam interesse maior das motivações. Mas não é algo tão simples ou mecânico, conforme nos mostra a seguinte história. O Rabi de Rimanov sonhou que havia ascendido aos céus e que ouvira um anjo que suplicava ao Eterno que lhe permitisse trazer riquezas ao povo cá embaixo. Ele dizia: vê quão piedoso é teu povo e em que miséria vive. Libera para eles riquezas e te serão muitas vezes mais devotos. O rabino então inquiriu o nome desse anjo e lhe disseram: opa! Eita! E lhe disseram, tá, suspense. Coisa do anjinho que vem aí na sequência. Disseram, faça login, né? A coisa tá demais, viu, gente? Puxa vida! Ah, eu até engasguei aqui. Não morre, Canela, por favor. Agora não. Desengasgou? E te disseram pã. É parecido. É azul. O rabino então inquiriu o nome desse anjo e lhe disseram: ele é chamado de Satã. Ai, meu O Deus. rabino mais que... Tá foda hoje. Ai, ai, ai. O rabino mais que depressa exclamou: deixa-nos em pobreza, ó Eterno, guarda-nos dos pavores de Satã. O Rimanover sabia que muitas vezes o sustento e a riqueza não são produtos de interconexão favoráveis. Não é raro que sejamos também mensageiros de motivações que trazem mensagens ruins. Transformamos-nos, então, em mensageiros de Satã, de obstáculos para uma vida realmente mais rica. Cada ganho, cada sorte, cada sustento devem chegar a nós sem sensações dúbias ou corações divididos. Não sendo assim, é melhor desconfiar que, em vez de riqueza e sustento, talvez sejam empecilhos à riqueza. Tô respirando fundo aqui, gente. Eu sabia que eu não devia ter vindo hoje. Devia ter sustentado a desculpa, né? Vamos lá. Ué, pulou, não pulou? Tá com letra mínima. Ela voltou. Empecilhos à riqueza, o outro lado. Aí. O outro lado é a denominação que a tradição judaica dá ao que é demoníaco. No entanto, como observamos em A Cabala da Comida, ou não, né? Não se trata de qualquer tipo de entidade independente, mas, como o próprio nome diz, de um outro lado. Talvez, para os rabinos, Satã pudesse ser traduzido como efeitos colaterais. Olhados por esse humano ameaçado, muitas vezes maltratado, efeitos colaterais da vida, ou outro lado, parecem ter uma vida própria ou uma sagacidade que, mesmo nos mais esclarecidos,
volta e meia reacendem dúvidas quanto à sua existência personalizada. Esta sagacidade nada mais é do que a própria natureza do outro lado, que é exatamente o outro lado das experiências na vida material e física. Quanto mais intensa a vida, quanto mais complexa, quanto mais se tem a perder, mais intenso é o outro lado. Quanto mais luz, mais nítida é a sombra, que é feita exatamente de matéria exposta à luz. Essa é uma das dificuldades de sermos ou estarmos em corpos. As religiões, por milênios, expressam essa noção de aprisionamento à realidade física. Para se compreender algo, é preciso sempre objetivar, materializar ou transformar este algo em coisas. Quando vemos as cores, isso é uma apreensão material, concreta, de algo que não é necessariamente verde, azul ou amarelo. Além disso, tudo que é apreendido pelo corpo está fadado a deixar de sê-lo pela própria condição de finitude da vida. Olha que interessante isso. O verde, portanto, contém em si um saudosismo de que não será para sempre verde. Ou seja, a perda é parte da nossa realidade de ter-se no mundo material. É ser outro lado. Deixa eu lado... só fazer uma interrupçãozinha. É que eu achei muito engraçado que você trocou vermelho por amarelo. Então, as cores são verde, azul ou vermelho, e você falou verde, azul ou amarelo. Eu falei amarelo. Na bandeira nacional. Caralho, desculpa aí. Nada demais, é porque o ato falho assim, foi muito legal e eu precisava dizer. Nossa, não realizei isso, não. Caraca, desculpa aí, enfim. Ela trouxe do outro lado para você. É, verde azul. Até fui olhar de novo e falei, caramba, sério. Esse outro lado, Citra Ashra, não é, portanto, exorcizável enquanto o mundo físico. Esta é a razão pela qual a dita vida espiritual é tão importante, pois tudo que é do espírito está isento do outro lado. O que diz respeito à alma e ao crescimento espiritual não causa sombra e pode-se ter sem expectativas de perda. Esse é o nosso elemento divino, imagem e semelhança. Tal elemento que não é perdido nem com a morte, que vemos mais adiante no capítulo Deste Mundo Muito se Leva. Por isso a prosperidade nos é tão complicada. E sem falsos moralismos, a riqueza não evita nem um pouco os elementos de angústia e antagonismo do mundo físico. Nesse sentido, não existe diferença nenhuma entre riqueza e pobreza. É óbvio que a miséria é um mal que destrói, pois impossibilita que se possa fazer parte do mercado e de suas incríveis oportunidades. Mas a pobreza, que também é um elemento físico da matéria, só diz respeito a um único mundo de mercado. Rico e pobre, portanto, também são percepções, tais como as cores, apreendidas pelo aparato da matéria ou do corpo. No entanto, se por um lado a riqueza material não representa qualquer vantagem ou superioridade sobre a pobreza em outros mundos, por outro pode ser um grande empecilho à prosperidade. Dizia o Rabi de Chernobyl, mais um, entre pobreza e fortuna, sempre optei por pobreza. É a melhor proteção contra o egoísmo e contra os defeitos do espírito. É, na verdade, o que há de mais barato e mais facilmente adquirível. Portanto, um bom negócio. A pobreza permite não ter de lutar desesperadamente contra a inveja e a competição. Não ter de dar satisfações a ninguém, nem lidar com suspeitas. E faz com que sejamos compreendidos pelas pessoas sem a necessidade de justificativas ou explicações. Eu peço, meus amigos, que não me privem de tal tesouro. A prosperidade é difícil. Ela nos joga na cara a todo instante o efêmero da vida, camufla os elementos de descida da roda
e muitas vezes nos faz perder tempo, muito tempo. No entanto, essa não é uma apologia da pobreza, mesmo porque os rabinos são claros e objetivos. A prosperidade do mundo é um mandamento. É assim um alerta para que qualquer momento de prosperidade seja tratado com muito cuidado, pois são os maiores empecilhos à riqueza. Se você estiver prosperando, primeiro, Mazel Tov, parabéns. E imediatamente depois, busque ajuda. Primeiro aproveite e depois procure urgentemente engajar-se em estudo, Tzedakah, etc. O Rabi de Tzeshif, muito apropriadamente, comentava sobre a bênção de Arão em Números 6, 24. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Por que abençoe e guarde? Então, aquele que é abençoado já não obtém tudo? Muitas vezes a prosperidade traz junto consigo coisas ruins. Por essa razão, os sacerdotes abençoavam assim. Desejavam que fôssemos abençoados pela prosperidade, mas que também fôssemos guardados, protegidos dela. Daqui podemos derivar uma importante compreensão sobre a complexidade da vida. Há uma parceria constante entre mundo e outros, entre o ser humano e a divindade. A bênção não é o estado de graça. Não é nela que se contempla, que se completa a expectativa humana de viver a vida. É no guardar-se que se estabelece um contato entre céus e terra. É da manutenção de portas abertas para outros mundos que advém fé e capacidade de esperança. Nosso desejo, portanto, não é apenas esperar por que estas se abram e despejem sobre nós bênçãos, mas aprender pacientemente a abri-las para um mercado de investimentos muito maior do que aquele que percebemos na dimensão material. Guardar-se é, portanto, o complemento da bênção, que, como vimos, não determina que se é especial ou benquisto. Aquele que é abençoado muitas vezes cai na armadilha de achar-se especial. Quantas pessoas não criam a partir de suas bênçãos materiais visões do mundo que, na verdade, são empecilhos para o seu real enriquecimento? Aí eu vou me lembrar do cara que é engenheiro formado, não cidadão. Leia com atenção essa história. Não é? Leia com atenção essa história. Cidadão, não. Cidadão, não. Cidadão, não. Engenheiro formado. Civil, formado. E você viu o que o cara era? Era doutorado, ele tinha doutorado e mestrado. O que eles falaram isso para ele. Bom, vamos lá. Enfim, de medicina veterinária, né? Eu acho que era. Não sei do que era. Medicina veterinária. Leia com atenção essa história chassídica que explica por que muitas pessoas justas não são tão abençoadas quanto outras que podem até ser perversas. Segue? Troca. É como um rei que tem 2 filhos. Cada um vem receber seu presente diante do banquete real. O primeiro filho basta aparecer na porta do salão e prontamente é visto e seu pedido atendido. O pai tem pouca consideração por este filho e fica incomodado apenas com sua presença. O rei manda que seus pedidos sejam dados na porta, para que ele não tenha de se aproximar da mesa. Então se aproxima o filho amado. O pai experimenta um enorme prazer com sua chegada e não quer que se vá tão prontamente. Por essa razão, o rei demora em conceder-lhe os pedidos, na expectativa de que seu filho se aproxime ainda mais dele. Então, logo o filho chega, percebe a extensão do amor de seu pai e não se acanha até mesmo em servir-se da própria mesa de banquete. Se os abençoados com a prosperidade percebessem os que são guardados, os que atendem à própria mesa, os guardados são os que passeiam pelos outros mundos, conhecem seus mercados e conhecendo seus mercados e investindo neles.
Talvez possamos até mesmo imaginar uma gradação que relacione bênção com guardar, que permita entender o tipo de investimento possível com as bênçãos que lhe chegam, para que essas resultem também em guarda divina. A tabela que se segue, portanto, é uma figuração de possíveis investimentos nos diversos mundos. Espaço da bênção, manifestação em, espaço de guardar-te. O mundo, espaço de... Caramba, aí ficou difícil, né? Abri o livro aqui. Quer que eu leia? Por favor, que acho que é melhor. Senão Então, no mundo, o espaço da bênção, manifestação em riqueza, espaço de guarda-te, investimento. Tá. ACA, espaço da bênção, manifestação em nestes, bem materiais, espaço do guarda-te, Sedaká. Yetzirah, espaço da bênção, manifestação em segula, tesouro, espaço do guarda-te, Gimilk Chassadim. Nossa, eu não lembro o que significa isso. Vocês lembram? Espaço da bênção, manifestação em Zekut, mérito, espaço de guarda-te, Kedoshim Tiriu. No Atzilut, espaço da bênção, manifestação em Lishma, sem representação de ganho, espaço de guarda-te, estudo. E comparar com a tabela do capítulo 3, deve ser essa tabela que fala dos mundos, né? Uhum. Aqui está escrito página 49. Aí ele está explicando o que é. No mundo material, por meio da Tzedakah, a taxação responsável das transações e da riqueza obtém-se assentamento do mundo e enriquecimento do mundo. Dessa maneira, amplia-se nestes, bens. No mundo da emoção, o investimento é o Gimilut Chassadim, o atos de carinho para com os outros. Diferente da Tzedakah, que é um ato de justiça e, portanto, uma obrigação sem a qual o nosso dinheiro contém roubo, Gimilut Chassadim é o que chamamos de caridade. São gestos de preocupação com os outros que partem da projeção de amor ao outro e da identificação do outro como sendo nós mesmos. Gimilut Chassadim abre as portas do mundo emocional. Dessa maneira, ampliam-se os tesouros, que poderão ser utilizados em momentos de necessidade. No momento do espírito, o investimento é Kedoshim Tiriu. Essa é a expressão usada na Bíblia para designar que o objetivo de cada indivíduo deveria ser o de se tornar um sacerdote, ou literalmente, sejam sagrados. A palavra sagrado em hebraico, kadosh, vem da raiz de separados. Tornar algo sagrado ou sagrar é separar algo ou tornar algo diferente. Nesse investimento, exige-se que se ultrapasse até mesmo o nível da mais primária ética normativa e que se opere na ética do tzadak, do justo. No espaço do Kedoshim, sagrados, não é necessário nem mesmo essa identificação direta com o outro. Você não ama o outro porque poderia ser você. Você simplesmente já internalizou esse carinho para com tudo que é vivo e para com tudo que entra em interação. Nesse nível, já não existe o conceito de perda. E a noção de ganho toma a forma de execute, mérito. Aqui se cruza a barreira do que se pode levar desse mundo. Já o mundo das emanações, ao qual os rabinos se referem como o espaço vazio onde já não existe mais direita ou esquerda, não contém nem sequer ganho. Não há perda, já desde o nível inferior. E aqui não há também ganho. É o mundo do lishma, do que é feito em nome de.
Não há recompensa, não há enriquecimento, nem manifestação de sustento. Ao mesmo tempo, todos os demais mundos estão sob influência direta e constante dessa dimensão. Nas emanações também, a relação não é mais para com o outro, diferenciadamente. Não existe o conceito de benemerência, nem para com os outros, nem para com o mundo. Não há mais internalização de nenhuma realidade, ou percepção que é capturada e assimilada. Nessa dimensão, a relação é o estudo, não há outro, mas um. Para um, o investimento é o estudo. Tal qual Deus fez para si a Torá, investimento desde que o mundo mais superior, que maravilhosamente nos chegou como conceito. Torá de fogo que na matéria tomou não apenas a forma de palavras, mas acima de tudo a noção de estudo lishma, estudo pelo estudo. A seguinte história ilustra bem isso. Conta-se que foi permitido a um rabino entrar no mundo vindouro. No início, ele teve suas expectativas frustradas, pois esperava encontrar algo grandioso, onde os justos viveriam em luxo e maravilhas. No entanto, tudo o que encontrou foram pessoas estudando numa yeshiva, escola celeste. Perguntou então, mas é isso que fazem? E então já não faziam isso em suas vidas terrenas? Ao que responderam, sim. Só que agora entendem. Uau! Tanto Alberto Mangel. Nesse mundo vindouro, estudo e compreensão são a mesma coisa. Esta, afinal, é a dimensão onde não há outro lado, onde todos os lados foram assimilados no que é, no que existe. Esse último capítulo, eu acho que a gente tem que voltar toda hora. Nossa. Esse negócio de divisão de aplicação em diferentes mundos parece fundo de investimento diversificado e LCI, LCA. Tesouro direto, poupança. Continua? Se você quiser, sim. 9. A morte e a riqueza. Deste mundo muito se leva. Mencionamos anteriormente que da dimensão de Kedosh em Tibi. Eu nunca sei, é Tibiu ou Tiriu? A letra aqui está horrível. É H, é um H. H-I-U. É um H? Ah, tá. Kedosh em Tiriu. Podemos acumular riquezas destituídas do outro lado. São riquezas que podem nos acompanhar mesmo para além dessa dimensão. Na realidade, são posses sem materialidade, se é que isso faz algum sentido, qualquer sentido. Deveria fazer. Experimentemos uma breve abstração. Muitos indivíduos pensam que ter cash é bom. De certa forma, isso nos parece correto. Afinal, com esse cash, estamos diante de todas as possibilidades de ter. No entanto, o bom investidor discordaria disso. Cash não é investimento, mas uma retirada de investimentos. Cash só representa sustento momentâneo. Exemplo evidente disso foi o maná do deserto, do qual Deus fazia descer o suficiente para cada dia. Quem quisesse armazenar mais do que o correspondente a cada dia, percebia que retirava possibilidades de outros, enquanto seu maná guardado apodrecia. Assim é com dinheiro sob forma de moeda. Apodrece. Somos então obrigados a trabalhar com o sustento para o futuro, tentando empregá-lo em coisas que não apodrecem. Acabamos por ter posses que não são posses, mas expectativas de posse, que, como investimento, esperamos que possam transformar-se em posse. No que investimos? Na vitalidade de outros, na criatividade de outros, na sorte de outros, na organização de outros e também na produção constante de energia e sustento que o planeta e o sistema onde vivemos nos jogam feito maná todos os dias. Pois os rabinos acreditavam que cash pudesse ser armazenado também em interação.
Para eles, alguns dos investimentos de maior resistência à putrefação eram os obtidos por sermos sagrados. Na Bíblia, uma seção muito especial traz exatamente o código secreto, do qual temos derivado várias questões que abordamos. Da mesma forma que os 10 mandamentos apresentam uma listagem de investimentos que o ser humano deve fazer para obter sustento em sociedade, encontramos no centro do texto bíblico um trecho similar, conhecido como Kedoshim, sagrados. Esse trecho contém os mandamentos para o justo e dicas ocultas no texto e na realidade de como investir para obter sustento na grande sociedade, a dos existentes agora, no passado e no futuro. Contam-nos o seguinte: Tratado de Baba Batra 11a. Num período de escassez de alimentos, o rei Monobás, imperador que no primeiro século se converteu ao judaísmo, distribuiu toda a fortuna que tinha recebido de seus pais. Seus irmãos e outros membros da família real protestaram, dizendo: você está dando não só o seu dinheiro, mas o dinheiro que herdou de seus antepassados. Ao que ele respondeu: meus ancestrais armazenaram tesouros aqui embaixo, mas eu os armazeno nos céus, pois está escrito, Salmo 85, versículo 12, a verdade crescerá desde a terra, e justiça desde os céus descerá por sobre a terra. Meus ancestrais armazenaram tesouro em locais onde podiam ser tomados por mãos humanas, mas eu os armazeno num local onde nenhuma mão humana pode chegar, pois está escrito, Salmo 89, versículo 15, caridade e justiça estão junto a teu trono. Meus ancestrais armazenaram tesouros que hoje não lhes dão nenhum juro. Eu os armazeno de forma que lhes deem juros, pois está escrito, Isaías capítulo 3, versículo 10, os justos agiram bem, pois dos frutos de seus atos comerão. Meus ancestrais guardaram dinheiro em seus cofres. Eu guardo almas que foram salvas, pois está escrito, Provérbios capítulo 11, versículo 30, os frutos, Kesh, dos justos são a árvore que sustenta os vivos e traz para si almas que testemunham em seu favor. Meus ancestrais armazenaram tesouros para seus descendentes, e eu os armazeno para mim, pois está escrito, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 13. Para ti a justiça deve ser creditada diante de Deus. Meus ancestrais guardaram tesouros neste mundo, mas eu os guardo para o mundo vindouro, pois está escrito, Isaías capítulo 58, versículo 8, e à frente de ti, no mundo vindouro, segue tua justiça para interceder por ti. Temos que aprender para sermos seres do Geschäft, de negócios, do verdadeiro mercado, sabendo investir e economizar em todas as dimensões. Aquele que fica nesse mundo coletando apenas bens materiais não poderá embarcar. Oi, Adriano, um minutinho só, por favor. Ai, onde que eu fecho? Pronto, pode continuar. Temos de aprender para sermos seres do Geschäft, negócios do verdadeiro mercado, sabendo investir e economizar em todas as dimensões. Aquele que fica nesse mundo coletando apenas bens materiais não poderá embarcá-los para a próxima estação, sobre a qual a única coisa que sabemos é ser destituída de materialidade. O corpo que por aqui fica, feito revestimento, retém consigo tudo o que lhe dizia respeito. Se você se dedica apenas a isso, cuidado, terá pouca bagagem. Contava o Meseritzer. O rei enviou seus 2 filhos a um país distante para obter conhecimentos de sua cultura e finanças.
No caminho, seu navio afundou e foram dar a esse país sem nenhuma posse. Os 2 príncipes começaram a trabalhar para sustentar-se, e tudo o que ganhavam, gastavam para manter-se. Um dos príncipes fez um grande esforço para viver uma vida muito simples, de forma que ainda tivesse tempo para estudar a cultura e as finanças desse país. O outro trabalhava apenas para sustentar-se. Passado algum tempo, o primeiro retornou a seu pai com muitas novidades e conhecimentos. O segundo acabou também retornando, sem poder retirar do país suas riquezas. Este voltou com pouco conhecimento e as mãos vazias, e obteve pouca atenção de seu pai. Pois os príncipes são as almas enviadas a esse mundo, para obter compreensão e atos de bondade. Aquele que é esperto gasta todos os seus esforços nesse mundo em virtudes não lucrativas e retorna com novidades. O tolo retorna com mãos vazias. Aqueles que conseguem enxergar isso buscam mudar suas potencialidades, de forma a viver uma vida que assuma Kedoshim de sereis sagrados. É por isso que o Gesheft correto, o bom negócio, não é apenas o que garante o nosso sustento, mas o que visa ao sustento de tudo que interage conosco. Nessa dimensão, somos responsáveis por tudo que enxergamos. E quanto mais enxergarmos, maior será a nossa responsabilidade. Essa postura custa muito caro. Para encontrar meios de troca deste mundo para um ativo dos demais mundos, temos que descobrir formas de entrega e confiança no mercado, e como é difícil. O rei Uri, o Rabi Uri, fala sobre o Midrash, em que Abraão, quando jovem, recusou-se a servir a ídolos, e sendo jogado ao fogo, milagrosamente não se queimou. Abraão pensou: se quero que os ídolos sejam jogados ao fogo, eu mesmo preciso ser jogado ao fogo. Essa é a razão pela qual sobreviveu. No entanto, seu irmão Arã, que viu que nada lhe acontecia, entrou no fogo e foi por ele consumido. É necessário entrar no fogo em que, conceitualmente, visamos jogar nossos ídolos. Nesse fogo se dá a mudança, pois descobrimos que o que tomava a forma de fogo no mundo da matéria era feito da mesma essência do nosso desejo real de acabar com os ídolos. Esse é o segredo de Abraão, reconhecer os ídolos e lançar-se ao fogo, pois o que deve ser passado no fogo ou convertido em um ativo de outra ordem não é o objeto de idolatria, mas o nosso próprio coração. Esse também é o procedimento que nos aponta a tradição de Abraão para vivermos como parte do mundo da Asiá, da matéria. Devemos ser muito cuidadosos e portar-nos como explicava o Best. Quando um mergulhador se lança às profundezas do oceano em busca de pérolas, deve conservar a sua respiração e concentrar-se apenas em encontrar a pérola. Da mesma forma, devemos proceder quando mergulhamos no mundo da matéria, do mundano, em busca da Torá. Devemos tomar cuidado para não perdermos nosso senso do sagrado e sermos seduzidos pela matéria. Pois se isso ocorre, a sua pressão arrasa nossa vida espiritual, da mesma forma que a pressão d'água pode acabar com um mergulhador descuidado. Para sermos mergulhadores cuidadosos, temos de entender que muito podemos levar conosco. Nossas oportunidades de investimento são muito mais complexas. Dependemos para isso do outro, o mais perto de nós entre tudo no universo. Nosso primeiro passo, portanto, é nos perceber no outro. Se não pudermos realizar isso, dificilmente seremos verdadeiros ecólogos cósmicos, preservadores não só do mundo, mas dos mundos. O outro é nosso primeiro alvo na expectativa de nos tornarmos parte do um. O outro é a chave para se anular o outro lado, uma vez que na identificação com o outro, esse se torna o mesmo lado, um. Diz o provérbio:
Como na água, a face responde à face. Também o coração do homem responde ao coração do homem. Perguntam-se os comentaristas, por que água e não espelho? Respondem, porque para se ver na água, uma pessoa terá que abaixar-se e aproximar-se. Também é assim que o coração responde ao coração, aproximando-se. E o que é a proximidade, senão o Geschäft, o negócio e a interação? Pois é neste mercado de trocas do dia a dia que fazemos nossas aplicações nos outros mundos e no grande mercado. De nossos atos cotidianos, partem remessas constantes para nossas poupanças nos mundos não materiais. Mundos que interagem com este e que um dia, quando não formos mais feitos de matéria, serão nossa residência. Possamos nós também estar inscritos no livro do sustento, desfrutar do saldo e para o todo sempre operar no mercado. Diz a Mishnah Avot, capítulo 3, versículo 20. Neste mundo, nada é dado incondicionalmente. E a rede está estendida por toda a vida, sobre toda a vida. E o banco está aberto, e o banqueiro dá crédito, e as carteiras de crédito estão abertas. E a mão toma nota, e aquele que quiser tomar emprestado, que venha e que leve. Mas os coletores fazem suas rondas constantemente, e tomam o pagamento dos vivos, com seu consentimento ou não, pois de início era sabido que o empréstimo não era incondicional, e o julgamento é um julgamento verdadeiro, e tudo está pronto para o grande banquete. Alguém gostaria de comentar? Eu estou, Consegue? assim, é interessante que ele tenha transformado todas esses conceitos que a gente está acostumado a ouvir com outros nomes, né? Tudo em mercado, em dinheiro, em investimento. Porque aquele salmo ali eu conheço, né? Que ele fala dos antepassados que investiram em coisas que podem ser roubadas e como ele estava investindo em tesouros no céu, né? Eu já ouvi o salmo sendo inclusive cantado. E o resto é bem isso, né? É bem tipo, você gruda no dinheiro, você não só perde o dinheiro, como perde a si mesmo, né? Porque vai ficar tão presa a um conceito doentio, né? Que vai ficar doente também. Eu acho que a gente está tomando uma surra desse 2020 com essa questão da corrida do dinheiro pelo dinheiro, do dedicar mais tempo da nossa cabeça para poder pensar como a gente pode ganhar mais e não em como a gente pode se ajudar mais. Aí vem uma pandemia e faz a gente parar, né? Assim, mas o que a gente precisa não está nesse lugar, né? Não. O que a gente precisa de verdade? Se você não pode sair de casa, o que você precisa de verdade? Roupa, por exemplo, eu não preciso. Eu não preciso de roupa. Né? Tem 6 meses que eu não compro uma roupa. Tem mais do que isso, mas tem 6 meses que eu não tenho nem o interesse em procurar uma roupa nova. Muito pelo contrário, o que está me incomodando aqui é a quantidade de roupa que tem aqui.
Tá me incomodando muito. Sabe, se eu tivesse paciência, eu ia te mostrar como tem, sabe, como as roupas saíram dos lugares, elas estão empilhadas, assim, como quem diz assim, isso daqui não vai voltar para o guarda-roupa. Não vai pedido voltar. para sair. Mas elas saíram tudo sozinha ou você que está fazendo essa coisa já com essa intenção? Então, é uma coisa de... A roupa vai para lavar e quando volta... Isso já faz tempo, é isso que eu estou dizendo. Ela saiu para lavar e aí quando ela voltou da máquina de lavar, ela não voltou mais para o guarda-roupa. Ela está aqui, eu olho para ela e digo assim, mas por que eu vou pendurar ela? Não vou. Tem que encontrar algum lugar para ela sair daqui. Ela ir embora. E ao mesmo tempo você pensa assim, não, mas vai voltar um outro tempo, né? Vai mudar de volta um outro tempo. Pode não ser de volta ao que era, mas algumas coisas vão ser mudadas de novo. Quando começou esse ano é um 2020, né? É 2020. O 20 é número do relacionamento, mas é um número de relacionamento subalterno. É um relacionamento onde você serve. É um número de serviço. E o 4 é o número da casa, do quadrado, do espaço restrito, do alicerce. Então, eu sabia que esse ano ia ser muito ruim. Eu sabia que esse ano ia ser muito duro. Mas eu achava que ia ser... Não tinha ideia de que a gente ia ficar preso nesse 4, né? Nesse quadrado aí, nessas 4 paredes. Mas eu sabia que estava todo mundo fazendo listinha de ano novo e eu dizia assim, então, eu não devia, eu fosse você, não fazia. Vamos tomar uma, né? Ao invés de fazer listinha que a gente ganha. Gente, desculpa aí pelo imprevisto. Super acabandinho já, Nath. Jura? Eu vou ter o prazer de ouvir a voz de quem para poder ler essas 3 páginas? Pode ser a minha se ninguém se... Vanessa, não vai? Então vai. Você quer ir, Silvia? Não, pode ir. É só preciso Tá aqui já. Da tela. Então, vamos lá. Conta-se que um rei mandou chamar um aldeão que ficou muito assustado com o chamado. Ele se preparou com muito temor e partiu em direção ao palácio. Em solidariedade, seus amigos o levaram até os portões do vilarejo, enquanto sua família o acompanhou até a porta do palácio. De lá para diante, com o aldeão, só seguiram seus méritos e sua habilidade de cuidar de si. Para os rabinos, esta é uma parábola da vida. Em alguns momentos seremos chamados ao palácio. Este mundo se assemelha a um corredor diante do mundo vindouro. Prepara-te e acerta-te no corredor, para que possas entrar no salão de banquetes. Nossos bens e propriedades, nossos amigos, nos acompanharão até a saída do vilarejo. Poderemos desfrutá-los somente até o último suspiro. Nossos familiares e os que nos conheceram nos acompanharão até o sepultamento, até a entrada do palácio, e mais adiante não poderão seguir. Ao palácio, ao salão de banquetes, só nos acompanham nossas boas atitudes. Diante do rei, são apenas as escolhas feitas pela vida. Lechem os Jerefetin, bem realizados que passam como crédito. Até há muito pouco tempo, todo o aparato de que dispunhamos para medir e avaliar esse tipo de leitura da vida baseia-se numa intuição moralista, seja bom, e mais adiante isto vai lhe servir para algo. Hoje a consciência ecológica representa um pequeno e gigantesco passo no sentido de dispormos de mais subsídios para compreender essa leitura.
Existe uma estrutura de interconexão para a qual certas atitudes são boas ou não. Preservam um sistema que deseja ser preservado ou não. Além do prazer e da fuga do sofrimento, há algo que conta e que é importante para nós, como se descobríssemos realmente algum interesse comprovável fora do corpo do indivíduo. Os rabinos tinham este olhar, que não é mágico, mas que se constitui apenas em conhecer o meio pelo qual os olhos veem. Diziam que, através de um vidro, vê-se o lado de fora. Coloque um pouco de prata do outro lado do vidro e este se transforma em um espelho. Tudo que vemos é a nós mesmos. Um pouco de dinheiro, de materialidade e o que é translúcido momentaneamente é vivido como um cotidiano no qual é difícil aceitar realidade externa. Pulsa o universo e nós com ele, mas é de manhã e com o sol vem o jornal. Para os sábios de Israel... Desculpa, não entendi. Vou ler de novo. Diziam que através de um vidro vê-se o lado de fora. Coloca um pouco de prata do outro lado do vidro e esse se transforma em espelho. Tudo que vemos é a nós mesmos. Um pouco de dinheiro, de materialidade e o que é translúcido momentaneamente é vivido como um cotidiano no qual é difícil aceitar qualquer realidade externa. Pulsa o universo e nós com ele, mas é de manhã e com o sol vem o jornal. Né, que eu acho que a gente, mas é só de manhã ali que vem a realidade pra gente, é só ali. Dá volta, né? Dá volta e aí vem a realidade de novo. Que termina aquela coisa de você estar para dentro e vem você, a impressão que me dá, né, é que você está nisso o tempo todo, né? De dia e de noite, de dia olhando o reflexo e sendo submetido ao que vem de fora. Também acho que é olhando isso. o espelho, né? Que ele fala do espelho, então você olha para dentro, aí vem, quando você pega o jornal, você vê toda a realidade do que está fora, né? É a minha interpretação. É quando o espelho deixa de ser espelho e vira vidro de novo. Exatamente. E o sol vem para clarear, né? Mostrar a realidade. Né? Isso aí. Para os sábios de Israel, havia unicamente 3 formas de conectar-se com a dimensão exterior da realidade. Ou seja, olhar para um vidro que não é espelho e sintonizar-se com uma verdade que paira no ar, que é vento ou vento espírito, ruach, sagrado. Só é possível nessa dimensão por 3 processos: o estudo, a oração e as boas atitudes. Que bonito. Olha lá, só bom para esse tempo que a gente está vivendo isso, né? Então, o estudo, a oração e as boas atitudes. Resgatando da banalidade a que reduzimos esses termos, reconhecemos que eles representam nossas habilidades rastreadoras de uma outra dimensão e realidade. O professor Saul Lieberman dizia que as orações são as instâncias em que falamos com ele, ela. O estudo, a instância em que ele, ela, fala conosco. Nossa meditação, nosso olhar para os céus, nosso ritual, nossa liturgia de falar com o nada, como os passarinhos, são expressões de dentro da própria experiência, como matéria de que temos uma noção do outro lado do espelho. Nossa possibilidade de estudar as tradições e o que foi destilado em ensinamento do pouco que cada geração enxergava, além do espelho, são mensagens captadas através de um meio que se fez translúcido. As boas atitudes, as lechem, as que consideram o outro símbolo do que está além do nosso corpo individual, são as fronteiras da materialidade. Internalização de que todo momento deve ser marcado pelo bom Geschäft, negócio. É a chave para penetrar nesse outro meio sem espelho, sem nem ao menos um vidro que nos separe.
Essa consciência nos é difícil, nos é insuportável, principalmente à medida que nós aproximamos de nossa morte e perda total na dimensão da matéria. Diziam os mestres chasídicos: nas últimas 3 horas antes do próximo mundo, é tão difícil agarrar-se à vida quanto escalar uma lisa parede de gelo. Por isso encontramos nas orações as palavras: ajuda-nos nas 3 horas. Estas são as horas. Por meio dos bons negócios, os rabinos expressavam sua crença de que é mais fácil chegar à grande consciência pelo comportamento do que ao comportamento pela consciência. Portanto, se no mundo vindouro a grande ocupação é o estudo, é ouvir dele diretamente e compreender, por aqui o importante é estar sempre realizando bons negócios ou estudando para poder realizá-los com maior frequência. São, portanto, os bons negócios que nos dão esperança, que fazem do sustento nossa conexão mais direta com a fé. O que é comportamento aqui, lá é consciência. O que é dinheiro aqui, lá é estudo e compreensão. Por dinheiro, a esta altura, já o sabemos, queremos dizer dinheiro verdadeiro, obtido de bons negócios. O dinheiro pelo dinheiro, na verdade, não é um ativo, é uma ilusão fenomenologia do espelho. No tratado de Pesachim, temos a seguinte passagem. O Rabi Yosef, filho do Rabi Yoshua ben Levi, ficou muito doente e entrou em coma. Após ter se restabelecido, seu pai lhe perguntou: o que foi que você viu? Eu vi o mundo todo ao contrário, o mundo turvo e de cabeça para baixo, respondeu. Os mais elevados eram os mais baixos lá, e os mais baixos na terra, os mais elevados lá. Meu filho, disse o pai, você não viu o mundo turvo, mas o mundo claro. Está na hora de rever sua poupança, talvez até mesmo a natureza de seus negócios. Dê uma boa olhada na necessidade do mercado à sua volta. Os judeus, devido à sua trágica história de perseguições, expulsões ou fugas constantes, sempre tiveram cuidado de não manter seu capital imobilizado. Quem sabe não teriam de partir de um momento para o outro. Alguns optaram por joias, dólares e bens de alta liquidez. Mas os que realmente entenderam o Midrash de sua experiência nesse mundo têm seu capital totalmente desmobilizado em interações verdadeiras, em expressões de sagrados sereis. Se tiverem de partir, não vão chegar ao outro lado de mãos abanando. Terão no mínimo um ativo necessário para instalar seu pequeno negócio no mundo vindouro, retirar seu sustento e, quem sabe, prosperar. Terminado na semana em que líamos das escrituras sagradas na sinagoga. Kedoshim Chuhu Kadosh Ani Yaha. Sereis sagrados, pois eu, Yah, sou sagrado. Levítico 19, no ano de 5.751. Essa obra é uma... já foi, né? Já acabou. Oxe. É para ler? Essa obra é um dos livros que compõem a trilogia A Cabala da Comida, A Cabala do Dinheiro e A Cabala da Inveja, que procura sintetizar a visão dos rabinos, apresentando conceitos baseado em um provérbio talmúdico, que afirma que uma pessoa se faz conhecida por meio do seu copo, do seu bolso e da sua ira. Só que só veca só. Bom, aqui tem um resumo das outras. Acabou. Você leu os outros dois, Canela? Eu li um pedaço da Cabala da Inveja, mas se a Cabala do Dinheiro é tiro, bomba e porrada, a da Inveja é assim... Pá! Imagino. Eu tenho vontade. Eu acho que eu vou ler esse Cabala da Inveja. Mas ele começa falando que
localizando a inveja como uma doença do olhar. Né? Você sabe que tem um livro da Maria Rita Kell, né, falando sobre a inveja, que é muito legal, que é a psicanálise da inveja. Uau! É, muito massa. Muito, muito, Nossa, muito. isso deve ser bom, hein? É. E aí, gente? Agora que a gente concluiu a leitura, sabendo que a gente tem o nosso tempo passando por drásticas competições tentadoras para tantas coisas, ter a companhia de vocês aqui para mim é uma honra. Mas eu também queria saber de vocês como foi essa experiência, para tomar como aprendizado, o que foi Cabala do Dinheiro nesse momento de todo mundo no quadradinho, como diz a Mani. O que foi isso? Eu acredito que, sobretudo, pelo menos para as minhas intenções e expectativas, enfim, ela cumpriu, essa jornada cumpriu completamente a sua missão, que foi não só uma forma, um incentivo, pura e simplesmente, de ler algo que, enfim, eu conhecia muito pouco e que tinha alguma curiosidade, enfim, mas, sobretudo, esse encontro, né? Essa troca, enfim, conhecer gente nova, gente interessante, ainda bem, né? Eu só tenho gente interessante na minha rede. Os interessantes se atraem. Pois é. E isso, assim, esse riso, essa coisa, enfim, a distribuição generosa de pensamentos e de visões e de experiências, enfim, eu estou feliz com o resultado disso tudo, sinceramente, assim. Eu juro que, assim, você ouviu todo o meu relato de como é que foi o meu dia, tem sido os meus dias, enfim, e a minha angústia hoje era, cara, eu não acredito que eu não vou conseguir participar, né? E aí, fiz o meu corre, eu fiz a minha correria porque eu queria estar aqui. Você vê, ainda tive que parar um pouco, peço desculpas, enfim, mas para mim, Natália, é um prazer e eu só tenho a agradecer mesmo. Gratidão eterna mesmo, assim. Muito gostoso estar aqui. Sério. Então, eu caí meio de paraquedas, né? Porque eu acho que vocês já estavam mais da metade, né? Então, tem algumas coisas que eu vou precisar retomar. Mas estar aqui foi muito prazeroso. E assim, surpreendente, né? Porque tem uns conceitos aí, uma visão, algumas coisas muito surpreendentes nessas histórias contadas, né? Dessa visão de mundo de negócio que eles têm, né? Que desmistifica um monte de coisa também que a gente pensava, que eu pensava, né? Do judeu e tal, e entender como que é esse pensamento que eles têm, né? A parte que eu consegui pegar foi muito legal, e ver que tem algumas semelhanças com outras coisas que a gente vai atrás também, né? Que as coisas são elas são contadas de uma outra forma, mas elas têm uma base que permanece. Isso, para mim, nesse tempo que a gente está vivendo, é fantástico. Porque você vê que tem sustentação, que tem alguma coisa que tem sustentação aí, que é grande e que está à disposição. E que foi aberto, né, para a gente olhar. Foi muito legal estar aqui entre vocês também, foi ótimo. Estou curiosa para o próximo. Uhum. É isso, eu só tenho que agradecer você mais uma vez por essa iniciativa, mocinha. Eu também, né, eu não sei, né, não lembro como eu vi algo que você colocou, vim parar aqui, e era um livro, como eu acho que foi no primeiro encontro eu falei, era um livro que, olha, estava um tempo guardado, que eu não
eu não conseguia ir além do primeiro capítulo, né? Ai, que mas de repente eu acho que essa jornada tinha que ser da maneira que a gente fez juntas, né? Porque o dinheiro, né, como o próprio livro diz, é muito mais, né, o que é o dinheiro, né? O que eu posso levar comigo que vai me render na minha vida, né? Que vai me render para minha alma, né? Então, e também, né, que eu estava conversando com você, porque a cabala do dinheiro, depois vem idade, você fala, mas né, o que eles querem conversar, o que é, mas também estou super interessada no próximo caminho que a gente vai trilhar. Ah, agora entendi. Agora entendi. Não, é porque a cabala do dinheiro e vem dádiva, né? Aí você fala, ué, né? Porque não sei se você pensou, olha, vamos pela cabala do dinheiro, diz tudo isso, agora vamos para dádiva, né? Não sei, mas... Eu sou uma pessoa que conversa com os livros. Então, às vezes eu coloco os livros que eu quero ler, mas tem um que tá piscando, que ele tá ali, tipo, e eu esbarro com algumas coisas. Então, eu tinha decidido ler Shiva Shakti, que é a questão do feminino dentro das empresas, das organizações. Então, já tinha uma trilha de livros. Eu já estou desenhando já faz algum tempo essa questão das leituras compartilhadas. Eu li A Cabala do Dinheiro no final de 2017 e eu estava esbarrando de novo nele. Mas eu já te li. Mas eu já li você, já está todo marcado. E aí eu falei, não, eu acho que começou a pandemia, criei lá a página no Apoia-se, e eu pensei nessas 4 dimensões do tempo, do estudo, do tempo para o nada. Na hora que eu pensei, sabe, em como é que eu vou remodelar os meus serviços e colocar eles à disposição de mais pessoas nesse contexto doido que a gente está, eu falei, uma das contrapartidas, enquanto existir esse projeto, vai ser esse tempo de leitura com vocês, com quem vier. Eu não sabia quem ia vir. E aí, a segunda decisão seria qual seria o livro. Eu falei, bom, se esse aqui é que me motivou dar espaço do tempo para o nada, então vamos começar por ele. E aí, em segundo lugar, ficou aquela coisa do Shiva Shakti, que era o que é mulher dentro da sua jornada, porque também tem um percurso da jornada do herói, só que eles pensam a jornada da heroína, associando a liderança, a presença da mulher que está na governança das empresas, que tem que assumir papéis culturalmente masculinos, mas que eles agem a partir de outros inputs, outras necessidades. Fiquei nessa, assim, aí eu falei, não, eu acho que a gente vai continuar com essa coisa de tentar descobrir quais são os nossos talentos, as nossas necessidades, a nossa criatividade, e pensando também que a gente precisa operar sobre o nosso tesouro. Então, aquela parte lá do tesouro que está sob nossa cama, de descobrir quais são os nossos tesouros e descobrir quais são as dinâmicas de talento, de troca, é que a dádiva voltou para mim como necessidade do momento para ser lida, sabe? Eu peço desculpas de não ter respondido você quando você me pediu. Semana passada, assim... Não, imagina, você super respondeu. Eu falei assim, olha, eu não tenho condição de te responder agora. Posso te mandar foto da capa e da contracapa? Não, super respondeu, imagina. Semana passada foi assim, tipo... aquilo que a gente fica um tempo segurando na armadura, assim, né? E aí, sei lá, de quinta para sexta, eu me permiti dar essa... como é que eu posso chamar? Desmoronar é muito pesado, mas eu dei um... Que isso? Faz assim? Arriou. Eu falei assim, ai, gente, eu não preciso tentar.
Sabe? Tem coisa que para passar por você, você tem que completar o ciclo. E o completar o ciclo é desarmar. É você se autorizar a se desarmar e ficar um quietinho, um tempinho ali. E aí, naquela hora que você mandou a mensagem perguntando o porquê do livro, eu não sei. Dinheiro, dádiva. Eu não tô entendendo, mas... E aí você chorou? O que aconteceu? Você desmontou mesmo? Deu lágrimas nas costas, né? Uma gotícula de lágrimas ali. Aquela que vai fazer batata frita e chora, assim, sabe? Ah, minha filha, o negócio não tá fácil, não. Não Olha, está fácil. Para mim, eu já falei para vocês, né, que eu tinha visto já esse livro da Cabala por aí, e eu nunca tinha lido e tal, porque eu achava que era um negócio assim, tipo, sabe, livro de feitiço, como atrair o dinheiro, como trazer a prosperidade para sua vida, e eu desconfio um pouco desses negócios. E aí um dia eu estava vendo lá no YouTube alguma coisa e dei com uns vídeos de um cara falando sobre cabala, e era uma coisa diferente. E aí logo em seguida eu vi esse negócio dentro que a Canela ia começar. Eu já tinha, né, pensado na jornada mais leve, por exemplo, mas o que é que acontece? Eu estou passando por um momento que foi depois desse acidente, e eu estou recebendo pelo INSS. E vocês sabem que isso não é fácil, né? Então, a vida muda completamente, porque não é o seu salário, né? A verdade é essa. E eu tenho me sentido muito um cachorro correndo atrás do próprio rabo, aquela coisa de que, sabe, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo uma vida emprestada, uma vida, um hiato, né? Uma separação da vida. E como que então, tem mais de um ano que minha vida é procurar sentido nas coisas, entender o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou daqui, né? E isso, e os recados que me vêm são todos assim, né? Tipo, dando que se recebe. Gente, dando como? Dando o quê? Que não tem nada aqui para... Não tem nada mais para dar aqui. Dando tempo para o nada. Então, como eu contei hoje, né? A última da minha revolução solar, assim, a última decisão que eu tomei foi essa do curso. Bom, então, né, vamos ensinar para ver se é isso que eu tenho que fazer, né? Então, o que é que eu posso fazer? Ensinar. E eu não vou poder alfabetizar a criança nesse momento, o que é que eu posso fazer? Alfabetizar pessoas sobre astrologia. Alfabetizar crianças. Na astrologia. Pois é. Entre aspas, né? Porque a gente E tá rolando? Infante. Tá funcionando? Não, vou começar na semana que vem. Eu estou abrindo um curso de, tipo, alfabetização, astrologia para analfabetos. Ai, que legal. Ela vai começar de grátis, né? Então, se você conhecer alguém que se interessa por astrologia, quer entender o que é signo, o que é constelação, o que é planeta, dentro do mapa astral, eu começo semana que vem, na quinta, tem uma turma na quinta e outra turma no sábado, né? Para ensinar esse beabá mesmo. É de grátis, né? Então, não custa nada, não tem lista de e-mails para depois ficar mandando propaganda, né? Não tem nenhuma... Eu vou compartilhar uma coisa que veio com esse negócio dessa sala, né? A coisa vai tomando, eu senti que tomou um movimento mais amplo, sabe? Então, assim,
aquelas pessoas que se juntaram com aquele objetivo, né, que a gente estruturou. Aí tem uma outra que veio, que já começou a montar um curso de tarô, está fazendo gratuito para nós. A outra foi lá, criou a sala para fazer a roda. É um movimento que está muito diferente, eu percebi. E assim, a disposição é outra. Tem que eu ganhei também, não só aqui com essa sala, mas isso que você está dizendo aí. Eu tenho visto isso, né? Outras pessoas também fazendo, e eu também recebi esse presente de várias outras pessoas, então eu estou retribuindo, não para as mesmas pessoas, mas para quem precisa de mim, no caso, né? É isso. É isso mesmo. Acho que um dos grandes ensinamentos, ou tapas na cara, seja lá como que for, né, desse livro, é aquilo que a gente viu do você não tem ou não quer, né? Como que é? Você não quer ou não pode? Não quer ou não pode. Ao contrário, você não pode ou você não quer. Tem essa coisa da você é muito louco isso, né? É muito louco. E assim, e aí entram crenças limitantes, e aí entram falta de conhecimento, e aí entra um monte de desvios de caráteres e etc. É muito muito interessante isso. Se a gente pudesse escolher 3 pontos do porquê ler Cabala do Dinheiro, o que seria? Por que ler a Cabala do Dinheiro? 3 motivos para ler a Cabala do Dinheiro na pandemia. Mercado. O negócio justo. Justiça. Estudo, oração. Aquelas 3 lá, era estudo, oração e eu não estou me lembrando de uma. E a poupança para o outro mundo, né? Eu acho que esse negócio do mercado, do negócio justo e da poupança para o outro mundo. Para um mundo superior para a evolução. Para mim, esse negócio de poupança para o outro mundo é muito evolução. Como é que você evolui para a verdadeira riqueza? Para a verdadeira prosperidade? Qual é o segundo ponto? Mercado. Negócio justo. Negócio justo. E você, Nath? É isso também. O Tzedakah foi um outro tema que me deixou muito maluca aqui. Acho que... junto com o Tzedakah, para mim veio aquela coisa, né, do não roubo, aquela história do roubo do tempo, roubo de expectativa, jogo é roubo de informação, roubo por indução. Você falava, nossa senhora, roubo de prestígio, né? Que eu falava, nossa, É só o fato de você impedir uma pessoa de ganhar algo, você já está roubando dela. Isso, Sim. Ou então aquela... do tempo, por exemplo, né? Aquela história do roubo do tempo, nossa, muito forte isso. E essa coisa do roubo do tempo, eu vejo assim, às vezes, que um amigo meu, ele é fotógrafo, né? Ele fala, nossa, custava a pessoa me mandar um e-mail de volta, Vanessa, falando eu não quero? Que né? Você faz um puto orçamento, a pessoa faz. E aí, alimenta uma expectativa, né? Tudo bem, não responder é uma resposta. Mas assim, doída, mas mas você fica esperando, né? Que, sabe, tempo da outra que haja uma resposta positiva. A gente não sabe que a pessoa que está do outro lado talvez esteja ali precisando, rezando a Deus por um sinal, por uma coisa assim. Porque a gente sabe como é que é, né? Ninguém aqui é milionário ao ponto de não saber, nunca ter sido tocado por isso. Você fica pendurado, né? Você falou nesse negócio do roubo do tempo, eu fiquei pensando no roubo do conhecimento. Exato. Se você não ensina,
se você segura o conhecimento, você também está roubando as pessoas de compreenderem, né? Você também está roubando a possibilidade desse conhecimento se espalhar e crescer. E também uma outra coisa que me pegou foram aquela coisa dos contratos, né? Putz, essa me pegou. Então, porque os contratos, eu fui sócia de algumas, né? Falava, nossa, se eu tivesse lido esse livro antes, né? Porque essa coisa dos contratos, de como você deixar claro. E acho que teve uma coisa que ele falou, que era essa coisa de você doar. A gente tem que partir sempre se eu dei, eu não posso esperar nada em troca. Mas às vezes a gente fala, pelo menos estou obrigada, e a pessoa, ok, obrigado, valeu, obrigada pela. Mas esse lá no fundo você fica, putz, mas nem obrigada, nem vai colocar meu nome ali no TCC, nos agradecimentos. Mas você deu, foi embora. Mas é um contrato, né, da gente, que a gente sabe, eu dei. Ponto final. São as suas intenções, as suas expectativas. Exatamente, Sandra. E você não colocou isso claramente, então você fica esperando que venha de volta uma coisa. A outra pessoa não sabe das suas expectativas, então ela também está fazendo o que ela acha que é justo, né? Então, esse do contrato também me pegou de uma tal maneira que eu é como se a gente fosse entrar num jogo sem as regras pronunciadas, né? Quando, na verdade, assim, eu acho que para nossa cultura, para a forma como nós somos educadas, e me desculpa falar, apelar para o discurso de gênero, mas essa questão não entra no panteão das preocupações do feminino. Você tem que aceitar o que vem, você tem que se acomodar, você tem que dar conta, então você tem que dar conta. Então a única coisa que a gente entra num relacionamento é que você tem que dar conta. Seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele de casal, você tem que dar conta. Não, e todos ao mesmo tempo, né? Síndrome todos ao mesmo tempo. Você tem que ser mãe, esposa, profissional, sabe, amiga, tem que sair pro barzinho, tem que viajar. Esse tesouro do outro lado, esse tesouro espiritual, a gente vai dilapidando porque a gente pede demais a sorte. Porque a sorte de chegar em tempo no colégio, a sorte de correr com o moleque para poder levar não sei para onde, né? Porque a gente está agora no contexto dentro de casa, mas quantas mães você vê esbaforidas, assim, tipo, contando com a sorte o tempo todo, para que dê tempo de acudir todas as necessidades que chegam, porque ela tem que a única parte que ela sabe do contrato que ela assume na vida é que ela tem que dar conta. Quando, na verdade, quando a gente pensa sobre o ponto judaico, que a gente tem que começar qualquer relação com bons contratos, sinto muito, isso não fica só fechado para o mundo dos negócios dos homens, isso também precisa estar claro para a gente. E eu não vejo isso com muita facilidade. Você quer ver uma coisa muito comum nas mulheres? Assim, mulheres que casam e aí estão começando e aí tipo, sustentam o homem para ele estudar. Aí elas trabalham enquanto ele está estudando, aí ele se forma e dá um pé na bunda. Mas onde é que estava no seu contrato que o fato de você sustentar ele quando ele estudou, ele ia retribuir de maneira X ou Y? Você não fez um contrato, nem verbal. Você simplesmente... E ainda tem aquelas que fazem um contrato verbal e o cara diz, mas não tem nada escrito, então tchau, e você se vira agora. Tem o outro caso, que esse é muito mais comum até. A mulher que fica em casa durante um tempo
para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para o marido poder subir lá na carreira dele. Acabou o casamento, ela está lá, perdeu 10 anos da vida dela, 20 anos da vida dela, cuidando da casa, e agora não tem uma profissão, não tem um nome, não tem uma expectativa, não sabe o que fazer da vida dela. Então, eu conheci várias, assim, frustradíssimas, cheias de raiva, mas que não tinham o que apresentar. Não tinham, assim, eu tinha um contrato, e o contrato era, vou ficar de tantos anos assim, e aí depois disso você vai me bancar por tantos anos assim, para eu fazer isso e aquilo. Não tinha. E aí, vamos dizer assim, que o mundo do trabalho mudou para satisfazer o capitalismo, né? Então, a mulher é necessária no mercado de trabalho, a mulher é necessária, como é que se fala? Que ela tenha estudado, que ela seja capaz, que não sei o quê, e o divórcio é necessário que o homem não fique pagando uma pensão alta para a mulher, porque senão ele não pode sustentar a ele, a nova família, a mulher que ele deixou. Então, as coisas mudaram e essas mulheres que não fizeram esses contratos, que não vamos dizer assim, não se preveniram contra as mudanças dos relacionamentos, sobraram. Ficaram aí passando mal, passando dificuldade e cheia de raiva. E cheia de mágoa. Água. Ó, pessoal, alguém falou aí dos 3 itens do estudo, a oração e as boas atitudes. Eu anotei aqui. Isso é legal. Isso é bom. Simples e prático. Né? Bom, então, se a gente souber de alguém que esteja passando por situações assim, você manda a playlist dessa leitura. E fala assim, olha, o encontro já aconteceu, mas talvez isso aqui possa te ajudar um pouquinho. Dedica aí algumas Seja horas. Útil para você. É bom que pode ir colocando aqui no fone de ouvido, enquanto lava a louça, vai ouvindo, né? Porque sempre vai ter louça, né? Não é assim? Sempre. Então, enquanto a gente estiver vivo, vai ter. Outra coisa que eu aprendi é que basta você chegar próximo de dizer Satã da tela azul. Esse foi o melhor da noite, Esse foi o melhor. Não, olha que a gente não precisou nem invocar a palavra. Caraca. Foi ótimo. Foi muito bom. Tem que fazer login de novo para pedir licença para pronunciar o nome. Não é? Foi ótimo. Tenso. Enfim. Minhas flores, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu acabei de colocar lá o meu próprio jabá lá no grupo, lá no Telegram. E é isso. A gente se vê semana que vem. Eu vou ver aqui, baixar o aplicativo, ver como faz o lance do... Como chama? Do PDF. E aí eu vou fazendo de pouquinho, porque o livro é o dobro do tamanho da Cabala do Dinheiro. Tá bom? Tá bom. Fiquem bem. E qualquer coisa é só me chamar. Beijos. Apareçam quinta-feira, quarta, semana que vem. Apareçam. É semana que vem. Semana que vem. Tá ótimo. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigada a vocês. Tchau.